Olá, sou Natália Araújo, fisioterapeuta e ergonomista, e hoje eu venho com mais um vídeo, mais uma abordagem. No último vídeo eu falei sobre levantamento e transporte manual de cargas. Hoje eu venho falar sobre mobiliário nos postos de trabalho. Será que existe um mobiliário ideal para o posto de trabalho? Depende da atividade que está sendo realizada. Então, sempre quando formos indicar um mobiliário específico, em primeiro lugar é necessário entender como é essa atividade. É uma atividade que precisa ser realizada sentada? É uma atividade que precisa ser realizada em pé? Ou é uma atividade que a gente pode promover essa alternância? Então, a ergonomia ela visa também essas características para a definição do mobiliário ideal. De forma geral, o mobiliário ideal é aquele que dispõe de ajuste ou adaptação para atendimento das características antropométricas do trabalhador. Mas o que seria antropometria? Nada mais é do que o estudo específico em relação à medida e dimensão do corpo humano, medidas do corpo, tanto na posição sentada quanto na posição em pé. A antropometria pode ser um tema aí de qualquer outra abordagem, mas hoje eu vou falar somente sobre esse conceito básico. O mobiliário também ele é ideal quando ele consegue promover a alternância da postura de trabalho. Então isso acaba sendo algo positivo em relação ao mobiliário. Então, por exemplo, se eu tenho uma cadeira que eu tenho um ajuste no assento, se eu tenho uma mesa que eu tenho ajustes reguláveis aí para determinar um trabalho sentado ou em pé, isso seria o excelente. Mas nem sempre a prática nas organizações é possível que se tenha esse tanto de ajuste. Então vamos falar aí alguns conceitos ideais. Dentro dessas questões de mesas e cadeiras, que dentro da ergonomia a gente fala muito sobre posto de trabalho administrativo, temos duas diretrizes importantes, que é a ABNT NBR 13962, que vai falar sobre cadeiras administrativas específicas. Lá vai falar sobre largura, dimensão, todos os indícios básicos aí para você determinar que a cadeira é boa, legal, que atende a maior parte da população. E temos também a BNT-NBR 13966, que vai falar sobre o quê? Mesas de escritório. Então, existe sim um padrão, altura, comprimento, largura. Isso, gente, eu falo que é o padrão, é o que se tem, que através de muito estudo definiu que é um padrão ideal aí, que atende a maior parte da população. Mas pode acontecer de pessoas, trabalhadores com baixa estatura ou com alta estatura sejam desfavorecidos. Então é aí onde entra a avaliação do ergonomista, na implantação de um suporte dos pés, na adaptação na altura da mesa ou bancada, ou num determinado tipo de um outro critério de definição da cadeira. Então existe todas essas possibilidades que só avaliando o posto de trabalho, fazendo análise ergonômica, que a gente pode chegar a uma definição mais assertiva. O manual de aplicação da NR17, ele fala sobre a questão de conforto, de atendimento das características psicofisiológicas, principalmente sempre levar em consideração as atividades que são exercidas. Mas, por exemplo, uma cadeira, o assento, ele precisa ser ajustado, certo? Mas qual seria esse ajuste ideal? Eles falam entre 37 a 47 centímetros de altura, mas posso ter uma altura aí de 50 centímetros, porque eu estou levando em consideração a altura do indivíduo, daquele trabalhador, né? Então, existe sim esse padrão, mas que, de modo geral, a cadeira ela sempre vai se ajustar àquela superfície de trabalho. Geralmente, mesas de escritório seguem um padrão, certo? Em torno de 72 centímetros de altura a 75. Na minha experiência, eu encontro mais mesas aí com altura de
74 centímetros, mais ou menos. Então, gente, esse é o padrão. Então, você precisa entrar na mesa e aí sim você ajusta a sua altura da cadeira, certo? Eu preciso estar com o meu apoio dos braços aí na cadeira, nivelados na superfície da mesa, fazendo com que meu cotovelo esteja em torno de 90 graus. E postura neutra aí, próximo à neutralidade, baixas amplitudes de ombro, correto? Isso seria uma premissa. Vamos supor que eu ajustei esse assento para eu ficar na postura neutra, ombros relaxados e braços bem apoiados, mas eu não consegui ter o apoio ideal dos pés. Não consigo ter o apoio dos meus pés no chão. Isso é muito comum de acontecer. E aí é onde entra o suporte para os pés, porque para você ter o conforto naquele posto de trabalho administrativo, é importante que você tenha um apoio total dos pés no chão. E quando isso não é possível, você insere aí o apoio dos pés, o suporte para os pés. Tem também a possibilidade de indicação do suporte para os pés a nível de conforto mesmo. Eu já fiz esse trabalho também de indicar, porque ele proporciona algumas angulações diferentes, 110, 100 graus de joelho, e promove uma alternância aí do movimento e também favorece aí o retorno venoso. É importante que essa cadeira, esse assento seja de estofado respirável, ou seja, mais detalhes sobre cadeira, a gente tem essa à disposição, essa avaliação dessa norma que eu citei para vocês, que é a 13962. Precisa ter boa conformação, né? E promover aqueles breves alternâncias aí da região de nádegas, ok? E vamos falar sobre, de um modo geral, também de cadeira, antes de eu pular para a mesa. É importante, eu na minha prática, eu sempre levar em consideração cadeiras certificadas por essa ABNT-NBR 13962. Por quê? São feitos vários estudos em relação à estabilidade, durabilidade, eficiência dessa cadeira, resistência. E elas sendo aprovadas, elas vão garantir o quê? O maior tempo de uso, um uso prolongado. Então, é sempre bom levar em consideração, às vezes essas cadeiras se tornam um pouquinho mais caras, mas aí entra aquele critério de custo-benefício, que nem sempre o barato é o melhor, certo? Em relação à mesa, geralmente as mesas seguem o padrão que eu falei, em torno de 72, 75 centímetros, e vão seguir os critérios da ABNT-NBR 13966, mas assim, existem algumas particularidades dependendo da atividade exercida. Por exemplo, se é a posição que eu tô sentada, trabalhando, é essa medida que eu falei. Mas e se for um trabalho em bancada e que eu preciso trabalhar em pé? Qual seria a altura ideal, padrão, né, para servir de embasamento para atendimento da maior parte da população? A partir de 90 centímetros seria o padrão aí ideal, certo? 90 centímetros seria a altura ideal para a gente começar a trabalhar sobre bancadas em pé. Existe na literatura Grandjunk, que é uma literatura antiga, mas ela é bem usual porque ela determina algumas alturas dependendo da atividade que está sendo realizada. Por exemplo, as 3 atividades que eu vou falar em pé. Porém, uma atividade é de precisão, a outra é uma atividade leve e a outra é uma atividade pesada. Existem particularidades que nós podemos levar em consideração na hora de implantarmos uma ergonomia de concepção, uma ergonomia, né, um projeto, certo? Então, vamos lá. E até mesmo a mudança mesmo do posto de trabalho. Trabalho de precisão, né, onde você precisa ter uma distância mais curta entre olho e o objeto que você está atuando. Seria em torno de uma altura de 110 centímetros, certo? 1,10 m aí.
Um trabalho leve, ele é feito em pé, mas é um trabalho que não exige muito esforço, uma atividade tranquila. Seria aí um limite, um início aí de 95 centímetros. Ele fala sobre diferenças entre gênero, homem e mulher, tá? Isso não é uma regra, por exemplo, eu vou seguir essa recomendação. Você pode levar em consideração as premissas da antropometria, que quem é ergonomista e trabalha com ergonomia sabe que é uma das ferramentas disponíveis para avaliação aí e muito usual nas questões que eu falei, ergonomia de correção, de concepção, ergonomia de projeto, que a gente usa os dados da população ali inserida. População, os dados antropométricos dos trabalhadores, né? Aí existem várias particularidades para se chegar a um padrão. Nós vamos usar a média, percentil 95, então tudo vai depender daquilo que você está analisando. Então isso também é um tema complexo. Então, voltando, trabalho leve em torno de 95 centímetros seria uma sugestão, e um trabalho pesado em torno dos 90. Então, eu dei aí 3 alturas aí diferentes. Um trabalho de precisão, que seria uma altura mais alta, né? 110 centímetros, talvez. Um trabalho de leve, 95, um trabalho pesado, que precisa ser mais baixo, porque exige maior esforço da musculatura e dos membros superiores. De modo geral, em termos de cadeira, falando ainda sobre algumas particularidades, por exemplo, da ABNT NBR 13966, é importante a definição de um padrão para nós usarmos no posto de trabalho, por exemplo. Qual seria a distância, a largura ideal? Então, existem esses dispositivos aí para a gente considerar em um projeto. Nós vamos mudar uma sala, vamos implantar 3 mesas. E aí a gente pode recorrer a essa diretriz aí para a gente pegar as informações necessárias. Existem outras normas que falam sobre imobiliário que, dependendo da atividade que você vai avaliar, pode ser útil, porque realmente, se você busca diretriz, um número ideal, às vezes a NR17 ela pode ser falha. Mas, além da NR17, nós temos 2 anexos, que é o anexo 1, que é específico em check-out, que é mais detalhado, e tem o anexo 2, que é exclusivo para teletrabalho, teleatendimento, que são os telemarketing, né? Que existe vários parâmetros mais precisos para você estar utilizando. É claro que precisa ser levado em consideração que trabalho de telemarketing é uma atividade específica que não vai ser aplicável a outros tipos de trabalhos administrativos. Então, isso tem que ser levado em consideração, essas outras respaldos aí de normas, de forma ponderada, certo? Então, além da NR17, temos os anexos que podemos consultar de acordo com a nossa atividade. Temos também a questão inclusive, o anexo 1, que fala sobre o check-out, que são os operadores de caixa. Lá eles falam muito claro que precisa, a questão de imobiliário precisa ter atendimento a 90% daquela população, daquele local de trabalho. Então, eles estimulam aí a prática da antropometria no local de trabalho. Mas existe também uma outra norma, dependendo se é um segmento fabril, indústria, pode ser levado em consideração, principalmente se for jornada em pé, que existem outras situações que às vezes a gente não tem tanto respaldo em diretrizes, que é a NR36, que lá ela tem várias situações específicas. Claro que NR36 é específica a frigorífico, mas ela é uma NR mais nova se comparada à NR17. Então, vale a pena dar uma estudada para ver o que se fala ali,
porque ela seria uma NR17 melhorada, mas ela é específica para aquele segmento. E ela pode ser uma ótima diretriz aí para ir norteando você na execução do seu trabalho ergonomista. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado e tentei ser mais superficial, específico, mas ao mesmo tempo trazer algumas informações importantes, porque assim como eu preciso de ter referência de literatura, livro, artigo, eu gosto de acompanhar pessoas de referências e eu acho importante que quando o conhecimento que a gente tem é passado para frente, coisas em dobro chegam até a nós. Então é essa mensagem que eu deixo para vocês, de compartilhar. E eu estava esquecendo de falar sobre a minha prática dentro da ergonomia, que foi algo muito positivo em relação às cadeiras. Bem no meu início de carreira, inclusive eu tinha dificuldades para atuação da ergonomia, porque eu era fisioterapia do trabalho. Eu tinha pós já concluída em fisioterapia do trabalho, então meu olhar era muito focado à saúde do trabalhador e não tanto à ergonomia. E eu tinha dificuldades na organização quando o assunto era cadeira, por mais simples que seja, às vezes, cadeira é um assunto tão simples, mas não. Aonde eu chegava para fazer visita, as cadeiras estavam quebradas. E isso foi lá em alguns aninhos atrás. E aí, aonde eu ia, alguma coisa estava faltando na cadeira. E aquilo começou a me incomodar. Falei, gente, daqui a pouco eu vou ter que trocar todas as cadeiras aqui da organização. O que eu vou fazer? O que eu tentei fazer de imediato? Tentar buscar no setor de compras as informações daquela cadeira. Por exemplo, eu fui num departamento X. Será que eles têm controle daquela cadeira, de quando comprou aquela cadeira? Eu fui atrás disso e eu não tive sucesso, porque eu tinha acabado de entrar na empresa, não tinha fisioterapeuta atuando lá, assim, com muita proximidade. Então, pelo que eu entendi, era a necessidade, oferta e demanda. Então, assim, precisa de uma cadeira. O setor de compras ia lá, escolhia a cadeira e essa cadeira era despachada para o setor. Depois, não havia controle. Então, nessas situações, é mais difícil você ter um mapeamento dessas cadeiras. Então, eu tentei, primeiramente, esse quesito, porque eu queria provar para a empresa que aquele padrão de cadeira que eles estavam comprando não era legal. Tinha cadeira que trabalhador, essa cadeira veio há 2 meses e ela já está quebrada. E eu queria a nota fiscal daquela cadeira para poder argumentar, olha, essa cadeira, mas aí envolvia outros setores, almoxerifado. Moral da história, não tive recursos. E aí, o que eu pensei? Vou buscar essas cadeiras padrão certificada, validadas aí, onde outros profissionais ergonomistas indicam. Tentamos de um lado, de outro, mas não tinha subsídio. Por quê? Às vezes, os dados que nós trabalhamos dentro da ergonomia são dados intangíveis, dependendo da situação. E para a organização, nós precisamos transformar esses dados intangíveis a dados tangíveis, para a gente poder ter uma eficiência na evolução do nosso processo de ergonomia. E aí eu fui lá na gerência, no nível hierárquico, conversei, falei, nós precisamos mudar o padrão de cadeira, que essa cadeira tá vendo só o valor unitário e ela não tem durabilidade, ela tem curto prazo, a vida dela útil é muito curta. E daí aquele nível hierárquico elevado me falou o seguinte, mas você precisa me trazer dados, enquanto você não me trouxer dados, eu não vou poder te ajudar. E aí, o que eu fiz? E lembrando que eu trabalhava em uma das unidades, em uma unidade, só que era um grupo, então cada unidade tinha o seu ergonomista.
e já tinha um trabalho voltado das outras unidades em relação a essa adequação para determinar uma marca ideal de acordo com todas as experiências que eu disse anteriormente. ABNT, certificação, validação. E assim, o que eu pensei em fazer? Eu saí de lá da reunião com nível hierárquico elevado, falando para mim, me traz algum dado. Eu falei, quer saber? Mapeei todas as cadeiras de todos os setores, tirei foto, documentei, falei aonde tinha o problema e nós levantamos um número elevado de situações irregulares. Porque não bastava mostrar a IT para ele, olha, aqui a gente está tendo problema. Não, eu quantifiquei naquela unidade quantas cadeiras eram boas e quantas estavam ruins. Na mexida dos ovos, todas estavam ruins, praticamente. E aí, esse documento, que foi um documento bem elaborado, foi em mãos do nível hierárquico elevado, diretoria e tudo mais. A partir desse documento, dessa unidade, ficou provado que realmente era importante levar em consideração outros fatores. E aí, desta forma, a união de todos os ergonomistas, de todos os grupos, mais esse trabalho que eu fiz pontualmente, porque eu tinha uma proximidade com a gerência local, onde nós conseguimos aí a determinação de um tipo de cadeira, de uma marca, porque como o grupo é grande, você trabalhando com várias marcas diferentes, acaba tumultuando. Então, quando a gente chega num padrão legal para aquela atividade, para aquele segmento, é bacana, que aí você consegue ter um controle melhor. E daí, desta forma, através desse trabalho que foi quantificado aí e demonstrado, nós conseguimos um orçamento, uma liberação aí do budget para adequação da maior parte das cadeiras, boa parte delas, é claro que não foram todas, obviamente, mas que foi muito benéfico, porque nós conseguimos ter esse alinhamento com o setor de compras para determinar qual o padrão que nós queríamos através da descrição do tipo de cadeira, e isso virou padronizado para as outras unidades. Então, é um case aí de sucesso, que quem ganhou não foi só o ergonomista, mas foram os trabalhadores e foi a facilidade do compras também. Porque às vezes chega lá uma demanda, precisa comprar uma cadeira. Ele vai ter lá a descrição do tipo de cadeira, a especificação, porque os setores vão determinar a compra da cadeira X, que foi mapeada pelo ergonomista da empresa. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse compartilhamento aí de informação. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!